O Museu Marginal, esse projeto começou com a ideia do picho visto como um vandalismo, né? A questão do picho que vem da periferia, né, de uma classe mais baixa, colocada em um lugar dentro das ruas que não enxerga muitas vezes a periferia, né? Ele força a ser visualizado, ele força essa parte da cidade a ser vista. E eu acho que essa é uma parte interessante que a gente quis trazer, além do fato de que quando a gente pensa em arte, a gente sempre pensa naquela arte clássica. O que tu acha do picho nas ruas de Santa Maria? Olha, eu acho que esses que tem arte eu acho bem legais, mas alguns que são só algumas escritas que tu não entende muito bem que é escrita, eu acho que é meio... Por exemplo, esse assim. Sim. Tipo, isso aqui. Eu não gosto, sabe? Acho feio, eu acho que grafites e desenhos e tal, eu acho muito legal. O picho, ele não é encaixado nessa parte, sabe? Ele não é encaixado nisso. E eu acho que o projeto Museu Marginal, ele vem para forçar você a olhar para essa arte, né? Identificar ela como tal. Eu acho que essa foi a ideia que baseou bastante o projeto. Você tem que fazer escondido, né? Não pode fazer de dia, por exemplo. Você tem que sair escondidão, fazer bagulho. É isso. O nosso processo, a gente começou a pesquisar primeiro sobre o conceito de picho, a história por trás, porque a gente também queria trazer essas questões de o que é arte e o que é arte clássica e como elas se conversam. A pichação vem desde a Grécia Antiga, que eles já tinham uma forma de colocar assim, os nomes nas paredes, dos espaços públicos, colocando lá, fulano e tal esteve aqui. Então, querendo ou não, a pichação é uma forma de arte. Então, ela tem uma história mais periférica, mais com todo esse contexto, né? E conforme o passar dos anos, foi colocado como algo errado durante a história da arte. Então, de qualquer forma, é arte. E aí, após essa pesquisa que a gente fez, então a gente saiu para uma pesquisa de campo mesmo, né? Já que a gente está falando de pichação em cidade, arte urbana. A gente foi no Parque Itaimbé, onde tem muitos pichos, e aí a gente acabou registrando lá algumas pichações que a gente achou pelos muros e também em volta do parque. E daí deu pra ver bastante também essa questão de como que a cidade, ela conversa, né, com esse tipo de arte. Foi um projeto que tu botou muita cara a tapa no meio da rua, né? Exato, também a gente botou bastante cara a tapa no meio da rua, assim, até pra registrar, né, todo esse processo. E também agora com o processo de entrevistas, porque acho que é muito importante também a gente debater sobre isso, né, também trazer para essa nossa exposição o olhar das outras pessoas, né? Principalmente de quem não está inserido nesse contexto de pesquisa, de arte e tudo mais. Então, ver como que as pessoas, como a cidade em si, ela vê essas manifestações, sabe, da própria cidade. Assim. Olha, quando é uma coisa bem feita e consentida, eu acho um trabalho muito legal. Não assim, pichar por pichar, né? Essas coisas não. Qual foi a relação das molduras com a arte clássica e o picho? Qual foi essa conceituação por trás? Eu acho que a gente acha que tem que estar na moldura aquela arte que é clássica, figurativa, da mimesis, ou moderna, e não considera o picho como se o picho pudesse estar nessa moldura, né? Então acho que a gente traz a moldura pra falar assim que ali também, o picho também é arte, o picho também pode estar ali, o picho pode estar no museu, por isso do Museu Marginal, né? Foi uma forma de desafio, né? Bastante Eu acho que é arte, né? É arte, eu acho que é uma resposta, na real. Uma resposta o quê? É uma resposta ao sistema, né, mano? Que diz o que é arte e o que não é. Eu acho que eles dizem que a rua é deles, né? É todo mundo. Isso aí. De conversar com as pessoas, ver a ideia no real, sabe? Tipo assim, porque a gente sempre pensa assim, tá, o picho é marginalizado pela sociedade, só que a gente tá falando no geral, né? Aí veio a ideia de cada um, eu achei, tipo, bem interessante, porque tem esse negócio do grafite
e do picho, né? Acho que o grafite, ele é uma arte, né, realmente, né? Tem cada coisa bonita que a gente vê por aí. Só que a pichação, principalmente nesses prédios públicos, assim, é bem ruim, né? Porque acaba deteriorando uma coisa. Interessante, sabe? Porque pra mim os dois estão muito interligados. Então, ver que as pessoas veem o picho com essa negatividade, assim, essa bem marginalização, e o grafite como arte, expressão, e não os dois, sabe? Os tablets emoldurados têm como objetivo trazer para o ambiente acadêmico, mas não somente ambiente acadêmico, como também essa lógica do circuito da arte, do museu e tudo mais. Esses trabalhos que são os grafites, os pichos, os murais, enfim, que estão no ambiente urbano, deslocados, às vezes, bem, uso marginal, né? Marginalizados. E da forma que foi encontrada para trazê-los para esse espaço, enfim, levá-los eles para outro espaço, foi fazer a captura por fotos, obviamente. Mas a escolha por imagem 360 para poder, digamos, valorizar mais o espaço em si. No nosso processo, o ideal teria sido utilizar uma câmera de 360 graus. Fizemos a forma um pouquinho mais trabalhosa, que é tirando as fotos em sequência, tirando as fotos fragmentadas. Por exemplo, tira a foto da frente, do lado até fechar o 360. Depois utilizando o recurso Photomerge no Photoshop, unindo todas para gerar uma panorâmica. E obviamente, como essa proposta de atividade foi feita para uma disciplina voltada para interatividade e tecnologia, por ter o tablet como interface, ele possibilita essa manipulação da imagem 360 para, digamos, você escolhe para onde você quer olhar, né? Esse também é um ponto que pode ser destacado. Com relação à nossa proposta voltada para uma arte interativa colaborativa, onde, digamos, produzimos um grafite digital, assim posso dizer. Utilizamos uma lousa interativa para fazer a captura do toque da caneta. Um programa de manipulação de imagem ou de ilustração, enfim, o utilizado foi o Krita, mas poderia ter sido o Photoshop tranquilamente. Logo após, essas imagens são transportadas como texturas para um arquivo no Blender. Esse arquivo no Blender ele é exportado em outro formato de arquivo, que é o formato de arquivo suportado pelo Spatial. Sendo Spatial, digamos, o Spatial ele é o metaverso. Resumindo, ele é isso. E o que possibilita que esse espaço tridimensional, virtual, possa ser observado a partir de óculos VR, onde a pessoa pode contemplar o trabalho que ela fez ali naquele ambiente na lousa e depois num espaço simulado. Eu fiquei responsável pela parte envolvendo os óculos de realidade virtual, né? E para isso utilizamos o aplicativo Spatial, que é um aplicativo feito justamente para a criação de ambientes virtuais voltado para exposições. Nele podem ser importados arquivos 3D, o que nos permitiu que o ambiente criado no Blender fosse acessível no óculos. Além disso, ele também pode ser utilizado em computador direto do navegador, o que também nos permitiu que o ambiente ele fosse atualizado em tempo real, e os participantes que fizeram essas artes no computador depois puderam ver as suas artes dentro desse ambiente. Acho que todo o processo foi bem gostoso, a parte dos registros, aprender a fazer o 360 com as imagens, a lousa, a gente fazer funcionar e dar tudo certo, todo o processo, as molduras. Então eu acho que foi uma sucessão bem legal, um conjunto legal. O nosso grupo é muito diálogo, né? Eu acho legal porque, de repente, tu expõe as tuas opiniões. Às vezes é uma pessoa que está pichando, por exemplo, de periferia, que quer que o trabalho dela seja visto ou que alguma coisa da periferia seja vista, entendeu? Então eu acho bacana. Esse trabalho não só desafia a questão da arte clássica e ver o picho como arte, mas também desafiou bastante as nossas próprias ideias disso. O que o picho está falando? Ele está vindo da onde? Por que está sendo comentado, sabe? E é engraçado porque nas nossas entrevistas a gente viu bastante as pessoas falando que o picho não tem significado. E eu acho que a partir desse trabalho a gente começa a aprender que isso não poderia estar mais errado, né? Acho muito legal, muito importante também, porque é bem marginalizado, né? Eu já tenho uma opinião meio contrária. Eu penso que pichação também é arte, de certa forma. Pichação tem seu fundo artístico e tem um histórico artístico. Então, pra mim é arte.